Seja bem-vinda, seja bem-vindo à aula de Ciências da Natureza. Você está assistindo às aulas da educação de jovens e adultos. E na aula de hoje iremos corrigir as suas atividades. Atenção na tela. Nós estamos no 8º ano, módulo 2, unidade 2, exercícios de fixação número 1. Vou habilitar minha caneta aqui, você já pega a sua caneta aí para a gente começar a correção com o número 1, onde o assunto principal vai estar relacionado aos astros, aos planetas, ao Sol, especificamente a número 1 sobre a Lua. Você já olhou para a Lua alguma vez na sua vida? Eu acredito que sim. Você já viu que a Lua tem suas fases? A lua nova, lua minguante, a lua cheia, que pela mitologia aí é a lua do lobisomem, e a lua minguante também, né? Lua crescente, nova, cheia, minguante. São as 4 fases da lua, né? Então a gente estudou isso também nos movimentos dos astros e dos planetas. Fique atento para isso. Eu acredito que alguma vez na sua vida você já tenha percebido que a Lua está ali em cima refletindo a luz do Sol, até porque ela não tem luz própria. Então, atenção porque o exercício vai nos trazer. Observe. Sobre a Lua são feitas algumas afirmações, V para verdadeiro e F para falso. Número 1. A revolução é o movimento que a Lua faz ao girar ao redor do seu próprio eixo? Será? 2. O formato da Lua minguante é de um semicírculo. Nesta fase, a Lua nasce aproximadamente ao meio-dia e se põe aproximadamente à meia-noite. O que você marcaria na número 2? O que você marcaria na número 1? Atenção, estudante. Número 3. Caso a órbita da Lua ao redor da Terra fosse alinhado com a órbita da Terra ao redor do Sol, então vamos ver aqui, ó. Caso a órbita da Lua, aqui está a Lua, ao redor da Terra fosse alinhado com a órbita da Terra, em relação também ao Sol, isso aqui é só um esquema representativo, ele pergunta para você: sempre teríamos um eclipse solar durante a fase da Lua nova, caso seguisse essa formatação aí, ó. 4. Caso a órbita da Lua ao redor da Terra fosse alinhada com a órbita da Terra ao redor do Sol, sempre que teríamos o eclipse lunar durante a fase de Lua cheia. Então aqui já muda a ordem, né? O Sol ficaria de um lado, a Terra de outro, né? E a Lua aqui. Então, será que aconteceria alguma coisa com essas mudanças? Isso aqui estaria verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Vamos descobrir juntos? Vamos demais da conta. Então, a primeira está falsa, a número 1 aqui é falsa. Por quê? Não é revolução, o nome certo é rotação. Rotação do planeta do seu próprio eixo. Isso é denominado rotação. Tá? Então, ela está falsa, está fora. A 2 é falsa pelo seguinte: o formato da Lua minguante é um semicírculo. Semicírculo, então eu vou ter que pintar aqui, ó, um semicírculo total aqui preenchido. Vai ser, que inclusive vocês devem ter aprendido na matemática, o que é um semicírculo. Vai ser? Não vai, né? Então, dessa forma, ela está falsa também. Já a número 3, ela é verdadeira, porque caso a Lua ao redor da Terra fosse alinhada com a órbita da Terra, ao redor do Sol, sempre teríamos o eclipse solar. Gravem isso no seu coração. Lá na número 2 ainda, eu coloquei uma correção aqui para vocês, para mostrar que o formato da Lua crescente é um semicírculo, tá? Da Lua crescente, aproximadamente ao meio-dia, se aproximadamente à meia-noite.
Tá até correção da número 2. E a número 4 também é verdadeira, porque eu vou ter ali, no caso, um eclipse lunar acontecendo. Se essa situação, provavelmente, da número 4 tivesse chance de acontecer agora. Fácil? Beleza. Então, fique atento para os movimentos da Lua em relação à Terra. E um ponto e um tópico importante para a sua prova são os eclipses. Dois principais, o eclipse solar e o eclipse lunar. Já viram algum eclipse? Eu já vi, achei fantástico. Lembrando que no eclipse solar você não deve olhar para o sol, senão vai torrar a sua vista. Não quero que isso aconteça, você pode ficar cego. Tem equipamentos de segurança que devem ser usados para você olhar lá, inclusive na televisão. Aí sim, proteja a sua vista, cuide de você. Vamos para a próxima questão? Beleza. Questão 2. Sobre as correntes marinhas, selecione a alternativa que completa as lacunas das afirmações a seguir. Então, a Lua permite, entre as outras consequências no planeta Terra, as correntes, né? Então, vamos ver a número 1. As correntes são aquelas que surgem das áreas polares, onde a radiação do Sol incide de forma menos intensa ao longo do ano. E, portanto, gera temperaturas o quê? O que seria aqui? Se vem da região polar, você já tem uma dica. 2. As correntes, por outro lado, surgem nas áreas equatoriais. A radiação solar incide de forma mais intensa durante todo o ano, o que faz com que as suas temperaturas sejam mais... para completar. O que ele quer aqui, então? Você tem as opções. Seria A, quentes, elevadas, frias e menores, ou a B, frias, maiores, quentes e menores? Ou a C, frias, menores, quentes, elevadas, ou a D, marinhas, frias, marinhas, quentes. Qual que você acha que seria certa? Se você marcou, então, nessa questão, a opção C, frias, menores, quentes e elevadas, você está correto. Vamos ver se encaixa? Frias e menores. Frias e menores. Vou apagar aqui tudo. Então, aqui, ó, correntes frias, temperaturas menores. Opa, encaixou, professor. Ainda mais que você falou que vem de uma corrente polar, de área polar. Pois é, se a gente avançar aqui, você vai ver que lá tem quentes e elevadas. Vamos ver se encaixa? Então, aqui tem que encaixar as correntes quentes. E com isso, se é corrente quente, a temperatura fica mais elevada. Matamos aqui, resolvemos a número 2, né? Número 2 feita aí por vocês com chave de ouro. Número 3. Deslocamentos de massa de ar. De novo, deslocamento de massa de ar. De uma forma concêntrica em direção às áreas de baixa pressão atmosférica das zonas equatoriais ao longo do globo terrestre. Você lembra que no globo terrestre você tem ali o Equador, não é? Que é uma linha imaginária que vai formar e ajudar a consertar ali, vamos assim dizer, os trópicos, né? A gente vai formando as linhas imaginárias. Lembrando que a que passa no meio é a meridiano de Greenwich. Então, vamos lá ver. Do globo terrestre são conhecidas como ventos alísios, ventos elíseos, ventos oestes ou ventos tropicais? Qual dessas três que você dessas quatro que você marcaria como correta? Um adendo bacana de fazer é que normalmente o ar quente sobe e o ar frio, vou colocar aqui ele em azul, desce. Com isso, ele vai fazer uma corrente que é denominada de corrente de convecção. E essa corrente de convecção também provoca o deslocamento de massas de ar. Mas no caso aqui, ele quer saber o nome dos ventos. Então, se você recorda a aula que a gente ministrou, você vai marcar os ventos elíseos. Opção certa, letra B. Bem. Número 3, feita.
Já número 4, pede para você indicar a alternativa que contém apenas medidas que podem deter o avanço de mudanças climáticas. Lembrem que constantemente a gente está vivendo aí numa época atual de seca, de muito calor, né? Clima é diferente de temperatura. Acredito que vocês também lembram essa diferença. E aí eu tenho que, letra A, promover o consumo desenfreado e controlar a exploração demográfica. Letra B, realizar frequentemente a regulagem dos carros e utilizar frequentemente ar-condicionados. Quem gosta de ar-condicionado aí? É bom, não é? Realizar técnicas da agricultura que evitem emissões de carbono e promover o consumo consciente. D, criar programas de reflorestamento, principalmente em áreas urbanas. Utilizar o seu próprio carro. Qual dessas que você marcaria relacionado ao comando, que podem deter o avanço das mudanças climáticas? Pois bem, se você pensar o gabarito certo, letra C. Realizar técnicas na agricultura que evitam a emissão de carbono e promover o consumo consciente. Essa sim estaria justamente falando de ecossistema sustentável, de uma ação que iria reduzir essas mudanças drásticas. Porque, por exemplo, na letra A, consumo desenfreado está totalmente fora, né? Totalmente fora. Realizar frequentemente a regulagem dos carros e utilizar sempre o ar-condicionado. A gente sabe que o ar-condicionado, ele muitas vezes sem o ar correto, né, o gás correto, vai prejudicar, principalmente se o ar-condicionado tiver CFC, aí ele prejudica mesmo. E no D, criar programas de reflorestamento vai até ajudar, principalmente em áreas urbanas. Beleza, mas quando ele vem utilizar o próprio carro, se for um carro movido a gasolina, que é um combustível fóssil, fica fora. Então, letra D também está fora. Pois bem, vamos para a quinta e última questão, na reta final dessa aula de correção de exercícios. Espero que até aqui não tenha surgido nenhuma dúvida, né? Que a gente está corrigindo pausadamente, com paciência, com calma e mostrando por que é a alternativa certa àquela letra. A gente não está simplesmente marcando ela. Quinta e última questão, então, acompanha lá. Analise as afirmações a seguir relacionadas ao tempo. O conceito de tempo não existe para o climatologista, devendo utilizar apenas o termo clima. E aí? A gente falou, hein? Tempo é diferente de clima. O tempo se refere às condições atmosféricas registradas em um período curto. Ó. E a 3, a diferença entre tempo e clima está na área espacial de abrangência dos fenômenos. Qual dessas está correta? Pois bem, na nossa correção, no gabarito oficial, nós temos aqui, e analisando com vocês, as seguintes questões. O conceito de tempo não existe para o climatologista? Claro que existe. Então, ela está falsa, devendo utilizar apenas o termo clima, não tem nada a ver com o climatologista, né? Então, ele tem o tempo e o clima. 2, o tempo se refere às condições atmosféricas registradas em um curto período de tempo e o clima em um longo período de tempo e outras situações associadas. Então, ela está verdadeira. E a 3, a diferença entre tempo e clima está na área espacial. Não é na área espacial de abrangência. Então, ela está falsa, está fora aqui a 3 também. Então, somente a 2 é verdadeira. Beleza? Chegamos, então, nessa alternativa que indica melhores as alternativas corretas e vai ser a letra A, apenas a 2. Gabarito certo, letra A. Beleza? Chegamos, então, no final da nossa aula, onde vimos aí os movimentos relacionados à Lua,
a diferença ali dos ventos, né? Você também conseguiu marcar a questão que classifica os ventos e também falamos um pouquinho das marés e dos fenômenos climáticos relacionados ao tempo e ao clima. Beleza? Espero te encontrar na nossa próxima aula com mais conteúdo de revisão e de exercício. Até mais, valeu!